Então, pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso primeiro Virtual Meet aí do capítulo OASP Natal. O grande mestre aí, Kubernetes Security 101, palestra com o Magno Logan. O Magno Logan foi um dos fundadores aí do capítulo OASP lá na Paraíba, né? E um dos fundadores lá do JampaSec também, um dos maiores, o maior evento, né, de segurança de informação lá na João Pessoa. E aí um grande contribuidor da comunidade também em segurança em todo o mundo aí. Então, Magno, sem mais delongas, está contigo aí. Opa, valeu, Edu, obrigado aí, pessoal, boa noite, né? Primeiramente aí, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei de onde vocês estão, todo mundo, mas, bom, eu já venho falando com o Edu já vem me cobrando, insistindo, vamos fazer vamos fazer uma palestra aí no ASP Natal, então eu disse, mano, calma, tô aprendendo ainda, tô pesquisando e tal, estudando isso daí, vem estudando Kubernetes aí faz dedicado mesmo, um pouco mais de 6 meses a 10 meses, mais ou menos, né? Eu vim desde o começo do ano passado, quando eu entrei na Trend, eu comecei a estudar sobre isso, container, Kubernetes e tudo mais, um pouco mais a fundo, né? Então, a ideia dessa palestra aqui é dar um overview para vocês, né? Falar um pouquinho sobre o que é Kubernetes, né? Como é que funciona esse negócio, né? Que todo mundo fala por aí e tal, o que é melhor que o Docker, não se tem essa comparação, se pode ser feita essa comparação aí, né? E aí trazer algumas boas práticas, né, de segurança no cluster, né? Então, não só de defesa, mas também de ataque, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre o ataque, então tem novidades vindo aí em relação ao MITRE Attack Framework, né, para quem conhece. Em breve deve sair uma edição sobre containers. Eu não sei se vai sair uma edição sobre Kubernetes especificamente, mas a gente está ajudando o MITRE nisso aí, então está participando junto com eles aí nesse projeto bem legal. E trazer boas práticas, né? No final tem alguns links, tem algumas referências aí e tal para vocês, né? De algo que eu utilizei para o meu estudo pessoal mesmo, nos meses passados, aí no ano passado, né? E aí fui aprendendo e achei interessante, fui gravando, né? Criei até um repositório que eu vou falar mais na frente e tudo mais, tá? Mas aqui é para ser um bate-papo mesmo, tá? Bem descontraído, fica à vontade para interromper, perguntar na hora, não deixa para o final para não esquecer. Né? Pode falar, não tem bronca não. Pode abrir o microfone. Eu tô com a outra janela aqui do chat aberto, pode mandar no chat também se quiser. Quando eu ver, eu também não garanto que eu vou ver na hora, mas quando eu ver eu respondo, tá? E vamos lá. Tranquilo aí? Estão vendo os slides de boa, né? Estão me ouvindo bem, né? Edu? Show? Beleza, show. Falando. Então tá bom. Bom, um pouquinho sobre mim aí. Para quem não me conhece, né? Eu moro aqui no Canadá. Eu sou especialista em segurança da informação e, né, Senior Threat Researcher na Trend Micro, né? Como é que traduzia aí? Pesquisador sênior de ameaças, né? Na Trend Micro aí, eu sou membro aí dentro da Trend Micro, eu faço parte de uma equipe maior que é o DS Labs, DV Labs, né? E dentro dessa equipe tem um grupo menor ali, que é um grupo especializado, um pequeno grupo para pesquisa, né? Pesquisa de segurança em nuvens e container, né? Então tem um grupo, agora são 5 pessoas, quando eu entrei eram só 3, mas a gente foca nessas pesquisas em ferramentas DevOps, né, tudo que for ferramenta da Cloud Native Computing Foundation, ambientes em nuvem, serviços de nuvem, a gente já tem feito pesquisa, estudado sobre, né, então a gente já fez bastante pesquisa sobre o Docker, sobre o Jenkins, né, algumas outras ferramentas DevOps aí, lançamos alguns CVEs já nos anos anteriores, né? E aí fizemos algumas pesquisas sobre a AWS, Serverless, tem uma pesquisa bem legal, um white paper bem legal do Alfredo, que também é um brasileiro que mora em Toronto e faz parte da equipe aí, já tem mais tempo de casa da Trend do que eu. Fez uma pesquisa bem legal sobre Serverless, né? A gente fez uma pesquisa também, um outro white paper sobre supply chain attacks, né? Está sendo muito em voga isso daí, a gente também está aprofundando mais essas pesquisas. E um disclaimer aí, né? Eu não me considero, né, um expert de segurança em Kubernetes ainda, nem um expert em Kubernetes eu sou, tá?
Eu venho estudando, né, como eu falei, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, menos de um ano, né, e acho que vai fazer um ano por aí. E, tipo, né, eu ainda vou tirar umas certificações de Kubernetes, estou me preparando para tirar a CKA, depois a CKS, que é a de segurança, né, que a CKA ela é pré-requisito para essa, né, mas devo tirar isso espero que tirar antes do voucher expirar, mas beleza. Mas assim, qualquer dúvida, tá, pessoal, pode perguntar, pode falar aí, se eu estiver falando alguma coisa errada também, pode questionar, não tem bronca não, estamos aqui para aprender, tá? Beleza. Então, a agenda da gente para hoje aí, eu não sei quanto tempo a gente tem, Edu, é 1 hora ou 45 minutos? Cara, tem previsto 1 hora e meia, mas... 1 hora e meia? Ah, beleza, não, show de bola, dá para falar bastante aí, que eu falo muito. Show de bola. Beleza, então a agenda da gente é essa daí, né? Primeiro vamos entender o que é Kubernetes, como é que funciona, né? Por que ele foi criado. Depois a gente vai falar da arquitetura, né, do Kubernetes, como é que funciona, os nós e os componentes dentro desses nós, né, são bastante pequenos, né, microserviços ali dentro que a gente precisa entender bem para saber como é que funciona. Depois a gente vai falar sobre o control plane, né, o que é isso, por que chama control plane, né, e alguns componentes principais aí, como o API Server e o etcd. A gente vai falar de RBAC, né, que é o Role Based Access Control, que é um controle de acesso aí dentro do cluster Kubernetes, né, que é o controle de acesso mais comum hoje em dia de aplicações web também, né. Depois a gente fala dos Worker Nodes, né, que antigamente era chamado de Minions, né, agora virou Worker Nodes. Aí dentro do Worker Nodes a gente vai ver como é que funciona os kubelets, o kubeproxy e os pods, né, o que são pods também, vamos entender isso daí. As políticas de rede, né, Network Policy, né, para que elas servem aí, a gente vai entender como é que funciona isso daí dentro de um cluster, quais são os problemas principais e o que ela visa, né, resolver. Eu vou falar brevemente de Pod Security Policy, tá, pessoal? Porque ela vai ser deprecated, né? Ela vai ser desatualizada aí, a Pod Security Policy, mas eu vou explicar o que é, né? E por quê. Posso até dar umas justificativas de por que ela está sendo deprecated, mas eu estou dentro do grupo de segurança, né? Da CNCF e dentro do grupo de segurança do Kubernetes, e a gente está discutindo aí duas alternativas aí para que vai substituir essa Pod Security Policy, então em breve vai ter novidades aí em relação a isso. Né, mas por enquanto ela só está, a partir da próxima versão, se eu não me engano, 1.21, você vai receber um warning lá, se você usar alguma coisa, e na 1.25 ela deve ser removida completamente. E aí, no final, a gente fala dos audit logs, né, quais são os logs de auditoria aí do Kubernetes que podem ajudar você a identificar um problema, né, a mapear ataques aí, e algumas ferramentas que podem te ajudar com isso, tá? Tranquilo até aí? De boa? Tá bom. Vamos lá. Bom, e aí o que é Kubernetes, né? Para que serve, né? Isso, o que é isso? É de comer, né? Que palavra estranha é essa, né? De onde vem, né? De onde vem? Como é que eles comem, né? Mas basicamente o Kubernetes é esse sistema, um sistema open source, né? De automação, de deployment, né? De produção. Escalonamento e gerenciamento de aplicações containerizadas, né? Todo mundo aqui sabe o que é um container? Alguém não sabe? Na verdade, é melhor perguntar aqui. Alguém não sabe o que é um container? Tá tranquilo esse conceito para vocês? Beleza. Zoeiro. Então, aplicações containerizadas, né? Você tá zoando, né, Guiço? Aplicações containerizadas. Sério? Tá, beleza. Achei que você tava zoando. Então, eu acho que ele tá me zoando, mas beleza. Containers, né? Containers é como se fosse como posso dizer, né? Na explicação mais crua da coisa, ali, mais simples, né? Um container é um processo que roda de uma forma isolada, né? Aquele processo acredita que só ele existe ali, através de uns mecanismos ali do kernel do Linux, né? E aí a gente costuma falar que um container é um chroot com esteroides, né? Para quem conheceu, conhece chroot, né? Então é basicamente um processo,
né, que roda ela compartilha o mesmo kernel do sistema operacional, mas tem alguns componentes lá, alguns mecanismos, né, do núcleo do núcleo do sistema, do kernel, que isola ele, né? E tem aí que a gente chama dos control groups, dos C groups, né? O control groups e os namespaces que isolam aquele container, aquele processo ali, para ele não afetar, não impactar os outros processos e outras aplicações rodando na máquina. Né? É tipo uma VM? Não. Né? Ele tem uma diferença principal entre containers e VMs, né? Porque as VMs, cada VM ali, ela roda em cima de um hypervisor, né? E a VM ali, cada aplicação, cada sistema ali, você vai precisar, não compartilha o núcleo do sistema, né? Você vai precisar instalar um sistema operacional, né, em cada VM, cada máquina virtual que você for subir, né? No container, não. No container, né, o host, né, no caso ali que a gente chama no container, se for o Docker, por exemplo, chama de Docker host, né? O host do sistema operacional ali, ele compartilha o mesmo núcleo, né? E aí os containers rodam ali, tá? E aí tem esses mecanismos aí de control, de C groups e namespaces que são utilizados aí do kernel do Linux para isolar essas aplicações, né? Beleza. Aí voltando aqui, ficou claro, pessoal? Ficou claro aí? Beleza. Se não ficou claro, pode falar. Aí voltando aqui, né? Aí o Docker, né? Que é a ferramenta de container aí mais conhecida, mais utilizada hoje em dia, que foi criado em 2013, né? Ele foi publicado e tudo mais. Aí você tinha essa opção, né? Criou-se essa comunidade ao redor do Docker e você tinha essa facilidade de subir aplicações, derrubar aplicações aí através de containers, né? Só que o Docker tinha na época um grande problema, que o Docker não escalava, né? Como é que você ia gerenciar vários containers rodando no mesmo ambiente, e você com um ambiente com várias VMs aí rodando na nuvem, e aí centenas de containers rodando em cada né, servidor desse, em cada instância, né? Como é que você ia fazer para gerenciar isso, né? Na época, quando o Docker foi lançado, isso ainda não existia, né? Daí, o pessoal do Google, né, o Kubernetes foi criado pelo Google, né? O pessoal do Google resolveu desenvolver, né, 3 carinhas lá, esqueci o nome deles, é o Joe Beda, o Brandon, alguma coisa, bom, esqueci o nome dos caras. Os carinhas lá do Google resolveram criar, né, eles já tinham uns projetos internos do Google que faziam mais ou menos o que o Kubernetes faz hoje, né, mas eles resolveram criar uma versão open source e melhorada desses projetos, né? Então, o Kubernetes, o pessoal fala que o Kubernetes foi baseado em 2 projetos internos do Google, que é o chamado Borg e o Omega, né? O Borg é uma referência aí ao Star Trek, tá? E aí a primeira release do Kubernetes foi lançada em 2014, né? E aí depois, então, ele passou a fazer parte da CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation, que eu vou falar mais na frente também. Algumas curiosidades aí sobre o Kubernetes, né? Ele é desenvolvido em Go, né? Golang, tá? Para quem não conhece, aí, a maioria das aplicações hoje em dia de Cloud Native, né, da CNCF, são desenvolvidas em Go, tá? Então, se você quiser trabalhar com essas aplicações, entender elas, ou até criar aplicações, ou participar desses projetos, né, submetendo código, submetendo PR lá, eu recomendo aprender Go, é um dos objetivos que eu tenho para esse ano, é aprender Go, né? Ele é mantido pela CNCF, né? A CNCF ela está ligada à Linux Foundation, então a gente vai saber mais na frente aí nos próximos slides como é que isso funciona, né? E um outro detalhe é que o Kubernetes ele vem do grego, né? Do grego, esse Kubernetes, o nome significa timoneiro, né? Em inglês é helmsman, né? Ou traduzindo aí seria um piloto, ou no caso o capitão do navio, né? Que leva os containers. Por isso que tem esse símbolo aí desse mastro aí, não sei como é que diz o nome, dessa rodinha aí que controla aqueles navios, né, antigão aí que você via, navio pirata, essas coisas aí que você via. Não sei falar o nome desse negócio. Né, então é uma... Oi? Timão. Timão, pronto, timoneiro, isso aí. Por isso que chama o cara timoneiro, beleza. E aí, uma analogia, né, isso daí é uma analogia ao capitão do navio que leva os containers, né, porque o container
né? Para quem conhece, né? É o que traz aqueles produtos que você compra da China, né? Bem simples aí. Vem tudo de container. Uma abreviação bastante utilizada aí para Kubernetes é o K8s, né? K8S, né? E aí o K8S quer dizer por que chama isso, né? É uma bem besta. Quando eu descobri, pelo menos eu achei bem besta, ri muito, mas é porque americano gosta de abreviar as coisas, né? Então o K8S, se você olhar o Kubernetes, entre o K e o S de Kubernetes tem 8 letras, né? Então é por isso que chama K8S. Beleza? É só isso. Desculpa aí estragar essa, né? Não é developer. É. Então, aí, né, a primeira questão, né, quando eu tava estudando também Kubernetes, eu disse, mano, mas por que eu vou usar isso? Pra quê? E tal, tipo, a não ser que eu esteja fazendo um sistema bem complexo, bem grande mesmo, de produção e tal, eu não conseguia entender, né, a necessidade de utilizar Kubernetes, até porque a curva de aprendizado, né, pelo menos na minha opinião, e muita gente fala isso, é alta, né? Então, para você aprender mesmo, entender como é que as coisas funcionam, no começo você sofre um pouco, e você precisa ter essa base de containers, de Linux e tudo mais, tá? Então, só uma piadinha aí do Gilbert, mas só para exemplificar aqui, que o Kubernetes, ele é um sistema bem complexo, é difícil de entender no começo, né? E é muito fácil de cometer erros, né? Cometer erros se você não estiver seguindo as boas práticas, né? Tanto uma das motivações dessa palestra que é falar de boas práticas para vocês entenderem um pouquinho como aplicar, se vocês verem um sistema, se vocês forem testar uma aplicação que roda em Kubernetes, vocês saberem o que checar, né? Porque o Kubernetes não é seguro por default, né? Apesar de já ter melhorado bastante nas últimas versões aí, tem melhoria. Ele tem um programa de bug bounty, tá? Para quem gosta de bug bounty aí, tem lá se eu não me engano, é na HackerOne. Eles pagam lá até uns $5 mil, se eu não me engano, tá? Então, né, dá para participar, dá para achar a vulnerabilidade lá. Já saiu algumas vulnerabilidades aí do Kubernetes, você procurar, acha, no próprio repositório do GitHub, tem os issues lá públicos. Tem uma auditoria de segurança que foi feita no Kubernetes, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, e vai sair uma nova esse ano. Já estão preparando aí, já estão fazendo a RFP para selecionar a empresa para fazer a auditoria, tá? Mas beleza. O Kubernetes é um sistema complexo, né? Ele fornece bastante flexibilidade, né? Tem muitas opções de configuração, né? Só que essas configurações, né, devem ser entendidas corretamente para que você configure elas de maneira segura, né? Senão, você vai deixar o seu cluster, né, que a gente chama o ambiente ali do Kubernetes, chama de cluster, você vai deixar ele exposto, né, e provavelmente será comprometido aí por atacantes, tá? Aí, o que você tem de opção, né? O Kubernetes saiu na frente, né, e acabou ganhando essa disputa de ferramenta de orquestração de containers, né? Antigamente tinha vários players aí, mas hoje em dia o Kubernetes é disparado, o mais utilizado aí, e se eu tivesse que recomendar para você aprender sobre uma ferramenta de orquestração de containers, eu recomendaria o Kubernetes, porque a maioria das empresas estão utilizando Kubernetes e está precisando de gente, né? Está precisando de gente qualificada para isso, né? Devido justamente a essa curva de aprendizado aí bem alta. Outras opções, né? Você tem o Apache Mesos, né? O Docker Swarm, que foi criado pela Docker depois, como um concorrente do Kubernetes aí, mas depois aí que a Docker vendeu umas partes aí para uma outra empresa chamada Mirantes e tal, parece que não tá, né, não tá sendo bem mantido aí e tal, não sei como é que tá o desenvolvimento. E tem o Red Hat OpenShift, né, que é uma versão meio que Enterprise do Kubernetes, né, da Red Hat aí, né. Então, eu acho que é também uma solução interessante, vale a pena dar uma olhada, né. Você diz, Magno, mas beleza e tal, né, mas, tipo, eu que trabalho com teste de aplicações, né, com segurança de aplicações, aí a galera do WASP, né, para que eu preciso saber de Kubernetes, né? Então, para quem ainda está se perguntando isso, até aqui, até esse momento, né, como eu disse, a maioria das aplicações, né, em nuvem,
né, hoje em dia estão rodando em containers, e muitas dessas aplicações de containers estão migrando para um ambiente, né, orquestrado por Kubernetes, né? Seja ele o Kubernetes não gerenciado, né, onde você cria os clusters e você mesmo, né, o sysadmin gerencia, ou o Kubernetes gerenciado, que são os serviços, né, providos pelo próprio provedor de nuvem, né? Na AWS você tem o EKS, né, que é o Elastic Kubernetes Service, você tem na Azure você tem o AKS, né, e no Google você tem o GKE, né, GKE, tá? Sem querer fazer treta, mas o que muda com o Docker... Eu vou chegar lá, segura aí. Vou falar disso aí. Mas muita startup está utilizando e tal, porque é uma forma de você... muita gente... O container ajuda muito na economização de recursos, né? E aí você... Na nuvem você paga pelo que você consome, né? Ou a galera gosta de brincar que na AWS você paga pelo que você esquece de desligar, né? Então... mas você pagando por ele que você consome, a ideia é você utilizar o máximo daquela máquina que você está pagando, né? Só que ao máximo aceitável ali, né? 70%, 80% ali de aplicações rodando para que ela não venha a falhar ali, né? Então, e o Kubernetes gerencia tudo isso para você, com essas várias facilidades aí de componentes, dá para você, ele pode ver que tá, tipo, subiu para 80%, vou fazer um deployment de um novo pod, vou subir uma nova imagem, um novo container, entendeu? Ou vou fazer esse load balancer aqui, tem um serviço de load balance, tudo isso ele faz para você. A gente vai ver aqui algumas coisas, tá? E teve ataques recentes, né? Teve ataques recentes aí, 2 anos atrás aí, no Tesla, né? Na empresa Tesla, que desenvolve lá a empresa do Elon Musk, né? Que tá muito sempre na mídia aí, o Elon Musk. Mas os caras da Tesla aí vacilaram em 2018, 2019, se não me engano, acho que foi 2018, os caras deixaram o dashboard do Kubernetes exposto para a internet sem autenticação, né? E aí a gente vai falar desses problemas aí que podem trazer, que podem acontecer com isso daí, né? Então a galera comprometeu esse dashboard aí, o usuário do dashboard do Kubernetes tinha uma permissão de admin dentro do cluster, e aí os caras começaram a subir container dentro do cluster para minerar Bitcoin, né? Que é o mais comum hoje em dia, tá? O mais comum é acontecer não só em Kubernetes, mas também em Docker. Se você deixa a sua API Docker exposta para a internet, o que mais acontece, o mais comum é os scripts lá, os robozinhos aí dos atacantes, eles já identificam isso, já atacam o ambiente, eles já sobem o container Docker lá, o Monero, para minerar Bitcoin, ou eles tentam comprometer a sua conta, se você estiver rodando na nuvem, eles tentam comprometer a conta ali através de pegar as credenciais, né, dos metadados ali da nuvem, e tentam subir uma instância, se tiverem permissão com aquela credencial, subir uma instância maior, uma instância parruda na sua AWS para minerar Bitcoin também, né? Aconteceu isso comigo recentemente, não era nem intencional, apesar de eu estar trabalhando com essa parte aí de honeypots e Kubernetes, foi nem intencional, mas ainda bem que era num ambiente isolado, mas depois eu conto essa história. Beleza. Então, a gente viu até agora que, né, Kubernetes é um negócio complexo, né? Se você for entrar, vai ter que entrar de cabeça aí, porque você vai pagar caro para profissional, porque o salário é alto justamente pela concorrência, pela pouca quantidade de pessoas aí qualificadas e certificadas, tá? Né? E é um negócio que, assim, tem crescido bastante, tem umas pessoas que acreditam bastante no futuro do Kubernetes, e tem outras pessoas que acham que ele vai morrer, né? Então, eu vou deixar essa discussão aí para o final, para a gente falar um pouco aí do que vocês acham com o que eu falei, com o que eu disse aqui, tá? Beleza. E as vulnerabilidades mais recentes, né, do Kubernetes mesmo, você pode ver lá no GitHub do Kubernetes, aí só digitar aí Kubernetes no GitHub, e você procurar pelos issues de segurança lá resolvidos, você vê as vulnerabilidades aí que já foram corrigidas, tá? Depois eu vou deixar mais uns links aqui no final para vocês darem uma olhada. Mas beleza, né? Então a gente viu que o negócio é complexo, né? Vamos entender aqui pelo menos um pouco, né? Tem uma palestra de um carinha muito foda explicando sobre como cada componente é por trás, o que ele faz, né? Eu vou dar um overview aqui para vocês,
e depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí nessa palestra do cara, eu vou deixar como referência aí, também está listado no meu repositório do GitHub. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Beleza. Se tiver, pode falar, hein? Bom, o Kubernetes, ele a arquitetura do Kubernetes, né? Ela é construída no conceito de ser de objetos transientes, né? Como é que fala? Decoupled. Decoupled em inglês é tipo não levemente conectados, eu acho, né? Levemente conectados, né? Você pode substituir praticamente todos esses componentes aí do Kubernetes, você pode trocar por outros que você quiser desenvolver, né? Mas eu vou explicar, desacoplado, isso aí, decoupled, isso aí. Então, eles são conectados entre eles, mas você pode trocar esses componentes aí se você quiser, tá? Não é necessário você utilizar exatamente esse componente default, tá? Você pode fazer o seu. E tem várias alternativas aí de componentes de Kubernetes que você pode utilizar já hoje em dia. Então, aqui a gente vê dois componentes principais, né? Os maiores aqui, né? Do lado esquerdo aqui, eu tenho o Master Node, né? E do lado direito eu tenho 3 Worker Nodes, né? Então, o Master Node, ele também é chamado de Control Plane, né? Até porque com essa nova questão de palavras meio que racistas ou xenofóbicas aí na área de TI, o pessoal tá querendo mudar a nomenclatura para focar só em falar só Control Plane, né? Então, em breve, até no próprio Kubernetes, quando você sobe um cluster agora, ele não diz, você pergunta quais são os nós do meu cluster, ele não diz mais no master. Ele diz master, vírgula, control plane, que o master vai sumir em breve também. Mas beleza. Só para ficar curiosidade aí. E aí, do outro lado, eu tenho os worker nodes ali, três nós worker, né? Que são os trabalhadores aí. Eu não sei se eles vão mudar esse nome até agora, acho que não. Antigamente chamava de minions e tal. E é aquele conceito, né? Master e slave, né? E botou master minion e agora é master worker, e agora vai virar control plane worker. Beleza. Tranquilo. Então vamos por partes, né? Feito o Jack aí. Aqui vamos olhar agora principalmente, e cada nó desse, tá? Cada tracejadozinho desse é uma máquina, né? Pode ser um servidor aí bare metal ou pode ser uma VM, né? Uma instância na nuvem, o que você quiser. Mas cada bichinho desse aí, cada tracejado é uma máquina, um ambiente, tá? Então, vocês conseguem ver meu mouse aqui? Se eu mexer aqui? Ou não? Não, né? Sim? Sim, não. Que é isso, Edu? Me confundindo. Sim. Ah, bom, beleza. Então, beleza. Então, vamos falar. Aqui, ó, você pode ver, você já nota aqui, que no Control Plane, né, no Master Node, a gente tem um componente que é bem central, né? Já coloquei ele aqui no centro de propósito. Você pode ver que ele se comunica com praticamente todos os Worker Nodes aqui, né? E ele se comunica com todos os componentes do Master Node também. Desculpa. Daí, né, por isso que ele chama de Kube API Server, né, o servidor de API do Kubernetes, né, que é justamente o ponto focal aí da comunicação entre os componentes do Master Node e os componentes do Worker. Tudo vai passar por ele, né? Então, ele é responsável por expor, né, e receber as chamadas de API. Né? O Kubernetes tem uma API, todas as requisições que você faz, mesmo através de linha de comando, vira uma requisição de API, assim como no Docker, tá? Para quem já conhece do Docker sabe disso, né? Deve saber. Então, ele é o componente central aí, né? Então, presta atenção nele aí, que a gente vai falar mais sobre ele mais na frente, né? Na parte de baixo aqui, do lado esquerdo, né, coloridinho, cadê meu mouse? Fugiu aqui. Aqui coloridinho, aqui com vermelho, azul, né, a gente tem um etcd, né? O etcd também é uma ferramenta um projeto da CNCF, né, que nada mais é do que um banco de dados chave-valor, né? E no etcd que fica a configuração do meu cluster, né? Os objetos, como é que deve ser feito, quantos containers, quantos nós eu quero, tudo mais, toda a configuração do Kubernetes está ali nesse etcd. Tá? E a gente vai entender como é que isso funciona, né? Então, o etcd é basicamente o banco de dados do Kubernetes, né? Ele armazena todas as informações internas, tá? Desde o que nós fazem parte do cluster, como também que recursos existem no cluster. Tá? E aí também
é um outro componente bem interessante aí, né? Não só para um atacante, mas também de você proteger. No topo ali do lado esquerdo, né, a gente tem o Cube Controller Manager, né? O Cube Controller Manager, assim como, né, ele tem esse nome, não é de graça, né? O nome dele é Manager, né? Você sabe que manager, desculpa aí se tem algum manager aqui, mas gerente você sabe que não faz nada, né? Você sabe que gerente só faz mandar, né? Então, dentro do Cube Controller Manager, ele tem outros componentes menores, que são os que realmente fazem o controle, né, do Kubernetes, né? Então, eu tenho um pod controller, um node controller, por aí vai, né? Então, mas a gente, né, junta todos os mini componentes ali dentro e chama ele de Cube Controller Manager, porque ele é o que manda nos outros ali, tá? Beleza. Esse Cube Controller Manager, ele é responsável por diversas tarefas internas aí do cluster, né? Então, ele nota quando um nó não responde, né? Um nó, quando eu falo de nó, normalmente é um worker node aqui, tá? Ele tenta manter o número correto de pods, né? Ou seja, pods, a gente também vai aprender o conceito aí no próximo slide, mas até esse slide aqui pensa em pod como container, tá? Então, ele tenta manter, ele vê se eu quero 3 containers daquela aplicação rodando, tem que ter 3 containers rodando aí, não importa onde. Se eu não definir, pode ser 3 no mesmo nó, ou pode ser um em cada nó diferente. Se eu não especifiquei isso no meu documento de configuração, no meu arquivo, no meu manifesto, né, que é o arquivo YAML, né, então ele tem que garantir que tem 3 containers rodando ali. Se um morrer, ele tem que mandar subir outro. Então, ele é esse controlador aí que fica fazendo essa validação. E aí a gente tem aqui no canto inferior direito aqui o Kube Scheduler, né, que é justamente quem decide onde executar os pods, né, onde vai schedular, onde vai agendar, né, porque o scheduler ele não sobe um container, né, nos worker nodes, ele agenda, ele faz um pedido para o API server que manda para o kubelet, né, e o kubelet vai iniciar aqui através do Docker, no caso aqui, né, da engine, da container engine, né, que no caso até a última versão do Kubernetes era o Docker aí, mas ele vai ser depreciado aí, que é o que foi a pergunta do Guiço aí, que a gente vai discutir mais na frente. Beleza. E lá aqui em cima, né, tem o Cloud Controller Manager, né, como uma ferramenta de Cloud Native, né, o Kubernetes foi criado para rodar em ambientes em nuvem, né, apesar de, por incrível que pareça, pelas últimas pesquisas, tem muita gente aí, se não mais, rodando Kubernetes em ambientes on-premise do que na nuvem, né? Mas isso é totalmente possível, é plausível, não tem problema. Se eu não me engano, acho que o pessoal do Serpro aí no Brasil roda com Kubernetes na on-premises, né? E esse Cloud Controller Manager é o quê? Também, como o próprio nome já diz, ele é um gerente, né? Gerente não faz nada, ele só interage com o seu provedor de nuvem, o seu provedor de cloud, né, para gerenciar recursos aí como load balancers e disk volumes, né, volumes de disco aí, e os load balancers, que são serviços providos pela nuvem. Quando você for utilizar algum tipo desse serviço para fazer storage persistente ou gerenciar, fazer o load, né, o balanceamento de carga aí de algumas aplicações do seu cluster, você aciona o seu provedor de nuvem aí, se você estiver rodando Kubernetes na nuvem, né, sendo ele gerenciado ou não gerenciado. Tranquilo até aí, pessoal? Ficou claro esses 5 componentes aí principais do Master Node ou do Control Plane? Quem não entendeu pode falar, tá? Pode perguntar. Beleza. Show de bola. Tá. E aí, no Worker Nodes, né, nos Worker Nodes aqui, a gente vai, né, vamos para esse lado direito aqui da arquitetura, a gente vai ter 3 componentes principais, né? O kubelet, né? O Container Runtime, que eu não esqueci de colocar aqui o nomezinho, mas a gente vai falar sobre ele, e o kubeproxy, né? O kubelet, né? Na kubelet nada mais é do que ele responsável por gerenciar o Container Runtime, né? Como se fosse uma abstração ali, porque daí você pode utilizar qualquer Container Runtime que você queira, né? Não precisa ser o Docker, tanto é que vai ser trocado, né? Então, desculpa.
Outros containers runtime, como o Containerd e o CRI-O, você pode ser utilizado ali no seu cluster, como eu falei. Todas essas pecinhas aí do Kubernetes, elas podem ser trocadas por outras, né, desde que elas falem a língua do Kubernetes, né. Então, o kubelet ele é responsável por executar os containers quando necessário e coleta essas informações de execução, né, health stats, essas coisas, para mandar ali para o API Server, para mandar para o Kube Controller Manager, para garantir que está tudo funcionando bonitinho, como você definiu no seu, né, no seu banco de dados ali, no seu etcd, tá? E o Container Runtime, né, que no caso aqui, imagine que é esse computadorzinho aqui, é quem cria realmente, né, propriamente dito, os containers, tá? Então, normalmente é o Docker, até hoje ainda é o Docker, né, mas vai ser removido aí em algumas 2 ou 3 versões, se eu não me engano, né, e aí vai ser utilizado provavelmente o Containerd, né? Eu aposto no Containerd, porque o Containerd já é parte do Docker, né? Então, o problema de estar utilizando o Docker ali é porque o Docker tem um monte de funções, de interface, de UI, essas coisas que o Kubernetes não precisa, né? O Kubernetes não precisa. E o Docker, o grande problema do Docker aí que gerou essa treta toda, né? Já vou falar aqui um pouco sobre isso, é a questão de que o Docker ele não é compliant com a OCI, que é a Open Container Interface, se eu não me engano. Então, o Docker não é compliant, tá? O pessoal do Kubernetes insistiu e tal, falava para Docker virar compliant, e ele não é. E aí, como é que faz? Né? O kubelet precisa falar com... Ele se comunica com uma container runtime que seja compliant com essa OCI, que é um padrão internacional, né, de como um container deve funcionar, né? E aí, como ele não faz isso, como o Docker não faz isso, eles criaram meio que uma gambiarra, né? Uma gambiarra que chama Docker Shim, Shim de S-H-I-M, né? Eu esqueci agora a tradução de Shim de inglês para português, mas depois eu vou lembrar. Então, eles fizeram meio que essa gambiarra que fica ali, né, se comunicando entre o kubelet e o Docker, para fazer a tradução dos comandos e tal, do que é necessário fazer, né? E o pessoal do Kubernetes tem que manter essa gambiarra, e eles não querem, porque isso é um problema, né? Era para o Docker ter resolvido, ter se tornado compliant, ele não quis se tornar, e aí o pessoal diz, não, quer saber de uma coisa? Vamos parar de suportar o Docker aqui, não vai ser mais, porque daí a gente elimina esse código aqui dessa gambiarra, que é um problema para a gente ter que manter isso, é complexo, e é um problema de segurança também. Então, eles não querem, por isso que gerou essa treta toda, e eles não querem mais manter, e o Docker não vai ser mais, né, a runtime default do Kubernetes aí nas próximas versões. Você pode utilizar ele ainda, tá? Você vai receber um warning, né, nas versões seguintes aí, acho que a partir da 1.20 agora, que é a última versão. Tem muita discussão aí sobre se o Docker vai morrer, se não, tal, não sei. Tá bem esquisito essa questão aí do Docker, tá? Mas assim, meus containers vão parar de funcionar, né? A internet parou quando saiu essa notícia de que o Kubernetes não ia suportar mais o Docker, né? Então, tipo, todas as aplicações, todos os clusters que rodam Docker vai parar de funcionar? Não, né? Vai continuar tudo funcionando bonitinho. É só a runtime ali que não vai ser mais o Docker, vai ser o Containerd, que o Docker também utiliza ela, né? Foi criado pela Docker o Containerd, né? Então, vai funcionar, seus containers Docker, os registros lá, tal, tudo vai funcionar bonitinho, tá? Não fica assustado. Aí tem até um blog que o pessoal escreveu para falar mais sobre isso. Depois eu posso postar o link aqui, tá ok? Beleza. Ficou mais ou menos claro aí o que é essa treta aí do Docker? Beleza, show. E aí, além do kubelet, do container runtime, né, quem cria e executa os containers, né, e aí eu falei, tem o Docker, tem o Containerd, tem o CRI-O, se eu não me engano, tem o Podman, né, o Podman, que é da Red Hat também, pode ser uma opção interessante, que é utilizado pela OpenShift, tá? Então, eu acho que, vamos ver aí como é que vai ser, eu acho que não ficou definido aí qual vai ser a solução que vai ser utilizada ainda como default. E além disso, a gente tem o kubeproxy,
né, aqui, que é justamente quem gerencia a comunicação de rede aí, permitindo aí que diferentes containers se comuniquem, né, e entre si, além de ser responsável pelas requisições externas, né. Então, quando a gente fala de kubeproxy aqui, para quem entende de Linux, lembra de iptables, tá? Ele vai mexer nas tabelas iptables ali, tá? Para facilitar essa comunicação, tá? E quando eu subo um container no Kubernetes, né? Eu não subo um container, eu subo um pod, né? O pod é a menor unidade de deployment no Kubernetes, né? Então, ele pode conter um ou mais containers dentro dele. É como se fosse uma camada de abstração ali, um encapsulamento. A gente vai ver aqui no próximo slide, tá? Mas, por padrão, né? Por padrão, o Kubernetes não permite, né, que você suba pods aqui no control plane, né? Ele tem uma configuração lá no próprio cluster, lá uma configuração no arquivo YAML do API Server, que acho que é do API Service, ele não deixa você subir seus containers de aplicação aqui no control plane, ele só deixa subir aqui nos worker nodes, né? Por padrão, a não ser que você esteja utilizando o Minikube e outras ferramentas aí que você só tem um nó, né? Onde o master node é o worker node também, né? E isso, um troço que segura a porta, um calço, isso aí, é uma gambiarra ali, é um puxadinho, alguma coisa assim, né? Um negocinho, um ajuste ali, né? Isso aí, valeu, Nelson. E o interessante é que o Kubernetes ele é meio que uma Inception, né? Para quem já viu o filme Inception, eu não esqueci o nome em português, mas o Kubernetes usa o Kubernetes para rodar o Kubernetes, né? É meio que uma Inception, né? O Kubeception, né? Por quê? Porque cada componente desse aqui roda como se fosse um pod, né? Ele roda como um container lá dentro do Kubernetes, tá? Então você vai ver se você criar um cluster lá, a origem, isso aí, valeu. Se você criar um cluster Kubernetes, aí você vai ver que cada componente desse aqui está rodando, né, como se fosse um pod dentro do seu cluster, tá ok? Então, beleza. Ficou claro aí a arquitetura, pessoal? Tá tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida antes de a gente passar para frente? Tranquilo, beleza. Vamos ver, se a gente passar do horário, eu tô de boa aqui, hein? Se vocês quiserem, a gente continua. Não sei como é que tá o horário. Quando você fala do kubeproxy, ali que você fez a abstração com a questão do iptables, é necessário você usar ele ali ou você consegue usar uma camada de abstração maior? Ou você configurar node por node mesmo? É isso mesmo? Você consegue trocar. O kubeproxy também é um componente que você pode mudar. Não é necessário você usar o kubeproxy, você pode usar outro, né? Mas eu não sei se você sabe de containers, mas ele cria como se fosse uma layer, né? Uma abstração ali, uma rede dele, do container, né? Então, ele que vai comunicar, dizer para os outros containers ali, ó, subir um outro container aqui. Se fala com ele aqui qual é o seu IP e tal, essas coisas, né? Ah, tá. Entendi. Mas você precisa de um componente. Se você não utilizar o kubeproxy, você tem que utilizar outro. Né? Entendi. O componente é essencial ali. Entendi. O componente, não necessariamente o kubeproxy, mas um componente para fazer esse roteamento. Né? E a gente vai ver aqui que tem outros componentes que podem ser utilizados. Ele também expõe o container para a internet, né, para externo. Né? Deixa eu ver, tem um container runtime no masternode, então. Boa, Guiço, bem lembrado, né? Ficou claro aí, Moreto? Ficou claro, Magno. Obrigado, cara. Nada. Então, falando de... Boa pergunta aí do Guiço, né? Pô, mas se eu preciso de um kubelet, um kubeproxy e um container runtime aqui para rodar minhas aplicações, será que eu não preciso desses componentes, né? Eu estava apontando no lugar errado. Não? Eu não preciso desses componentes aqui também no control plane para rodar os containers, né, os pods aqui dos componentes principais. Do Kube Controller Manager é um pod, né? O Kube API Server é um pod, o Kube Scheduler é um pod, né? Tudo ali é pod, né? Então eu preciso disso? Preciso, né? Por incrível que pareça, isso não aparece na documentação oficial, nem no diagrama de arquitetura do próprio Kubernetes lá na página oficial não colocam isso, né? Mas tem um kubeproxy,
tem um kubelet e tem um container runtime rodando também. Né? Você precisa do Docker instalado no masternode para rodar o Kubernetes. Né? Mas o pessoal não coloca, é mais, eu acho que é para tentar. A minha concepção, não sei o objetivo de não colocar, mas eu acho que é justamente para para não influenciar, para a galera não rodar aplicações, né, as suas aplicações no control plane, né, e você rodar sempre nos worker nodes, né, que é o ideal, o recomendado aí para ambientes em produção. Né. Eu não sei se é segurança por obscuridade, eu não sei se tem na documentação só escrito lá, mas no diagrama de arquitetura do próprio site do Kubernetes, depois eu posso até mostrar aqui, não tem. Né? Não tem, foi algo que eu aprendi depois lá, vendo e estudando mesmo. Mas é uma pergunta interessante, boa pergunta aí disso. Um Bitcoin para você. Beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui que ainda tem bastante coisa. E aí, beleza. Então a gente tem, né, alguns componentes principais aqui para a gente entender o nome desses objetos. Né? A gente chama objetos da API do Kubernetes. Né? E aí eu tenho o cluster, né? O cluster é meu componente principal ali que a gente falou, né? Aqueles dois componentes, o master node e o worker node, né? Pelo menos eles dois ali, eles formam um cluster. Né? Eu preciso de pelo menos um deles. Normalmente eu tenho vários ali, vários master node e vários worker nodes, né? Para garantir alta disponibilidade, né? E para garantir que os meus componentes, os meus containers ficam funcionando ali. Os nodes, né, como eu falei também, são cada máquina virtual ou cada servidor ali, seja ele master ou worker, é um nó, né, um node. Né. Os pods, né, como eu falei, o pod é a menor unidade de um container, de um cluster, né, do Kubernetes. Né. Então a gente vai ver aqui, esse nome aqui está meio estranho, mas aqui teoricamente seria um node aqui em vez de pod, né? Tem que ajeitar aqui, eu acho que ficou meio... Esse tracejado, na verdade, não é da arquitetura, é só porque eu peguei esse slide aqui do curso de Kubernetes que eu fiz do Erlon Pinheiro, aqui tá aqui o link do treinamento dele, que foi bem legal. Primeiro treinamento que eu fiz ano passado de Kubernetes, ele é um brasileiro que mora aqui em Toronto, e aí eu peguei o slide. Esse tracejado aqui não faz parte do diagrama. O diagrama são essas linhas aqui contínuas, tá? Só para não ficar confuso. Daí você tem a menor unidade de deployment do Kubernetes é um pod, né? E aí dentro do pod eu vou ter os meus containers, né? Eu posso ter um container rodando em um pod, né? 1 para 1, ou eu posso ter 1 para N, né? Ou seja, um pod rodando vários containers, né? Não é muito comum. Na maioria das vezes você tem pelo menos 1 ou 2 containers rodando em cada pod, porque tem um conceito de container aí no Kubernetes que a gente chama de container sidecar container, né? É aquele carrinho do lado ali, não tem aquelas motinhas lá de pessoal motociclista e tal, tem um carrinho do lado da moto e tal, que vai do lado assim e vai puxando, pronto. É meio que isso, sidecar, né? Então, esse container, o que ele serve? Esse sidecar container, normalmente, ele coleta dados, coleta logs, informação de status do container principal, né? E aí pode ser um pod ou um container de Fluentd, alguma coisa assim, um Prometheus, né? Para coletar informações aí de status, tá? Então, sempre quando eu vou fazer deployment de Kubernetes, eu tenho que fazer o deployment de um pod, né? Eu crio um objeto pod e aí coloco um container dentro. A gente vai ver aqui alguns outros objetos, né? E aí, para complicar as coisas ainda, né? Normalmente, hoje em dia, no Kubernetes, eu não faço mais o deployment de um pod especificamente, né? Porque o pod, ele não é inteligente o suficiente para fazer escalonamento, fazer atualizações de uma nova versão de container, ou fazer rollback caso aconteça algum problema, né? Então, para isso, eu crio um objeto chamado deployment, né? E quando eu falar de objeto, pensa que é um arquivo YAML lá, que eu defino um manifesto, eu vou mostrar aqui um exemplo de um YAML file, tá? E aí eu defino ali, digo o que ele vai ser criado, né? É um canhão, isso aí. E aí eu crio esse deployment. Por quê? Porque daí, a partir do deployment, eu posso dizer quantas réplicas do meu container eu quero quais imagens do meu container ele vai rodar, qual versão daquela imagem, de onde ele vai buscar aquela imagem, né? E aí, se eu quiser fazer uma atualização, subir um novo container, né? Então, é só eu mudar aquele YAML lá, altero o YAML lá e ele já sobe um container para mim rapidamente. Tipo,
é menos de 1 minuto, entendeu? Então ele faz esse escalonamento, esses updates e rollbacks aí muito fácil através desse objeto deployment, tá? E aí tem vários outros objetos que a gente vai ver, alguns aqui ainda, mas não dá para ver todos, tá? E aí, no topo desse deployment, eu tenho o namespace, né? E aí, namespace, para quem manja bem de Linux aí, não confundir com namespaces do kernel do Linux, tá? É uma outra conceito de namespace. Namespace aqui no Kubernetes, né? Pensa que é como se fosse um diretório dentro do seu cluster, você vai separar, fazer uma separação lógica do seu projeto, né? E aí, nessa separação lógica, você vai ter um namespace, você vai dar um nome para ele, né? E aí você diz, projeto de dev, projeto de prod, projeto de QA, ou projeto da equipe X, projeto da equipe Y, projeto da equipe Z, né? Então você pode separar no seu cluster, você pode ter várias aplicações rodando e você separa ela por namespaces, tá? É uma separação lógica, não é uma separação de segurança, e a gente vai ver aqui porque isso é um problema, né? O povo não monitora nem as VM normal, então. Por isso você precisa de dashboards, de coletar gráficos, né, informações aí do Kubernetes para entender o que está rodando, né? E a gente vai ver mais aqui que os serviços gerenciados aí de Kubernetes na nuvem facilitam bastante esse tipo de monitoramento, tá? Né? E aí no topo aqui você teria o cluster, né? Vamos supor que se isso aqui fizesse parte do design aqui do diagrama, né? Em vez de pod aqui seria o node, desculpa, não cluster, o node, né? Um nó aqui seria uma VM, né, um servidor rodando essa parte aqui esse namespace, por exemplo, tá? Então tem nesse GitHub aqui do Erlon Pinheiro, tem uns códigos lá de Kubernetes, dá para você subir um cluster rapidinho, fácil para brincar, né? Tem todo o passo a passo, tem uns comandinhos prontos lá para brincar. Eu sempre utilizo ele para subir alguma coisa e tal, já tem tudo pronto para mim, os arquivos YAML lá que a gente utilizou no treinamento, então tá bem legal lá, vale a pena dar uma olhada, tá? Esses slides eu posso disponibilizar aí para vocês também tranquilamente, tem bronca não. Beleza. Só que tem muito mais outros objetos do Kubernetes, não é só o deployment, não é só um pod, né? Tem vários outros, por isso que não dá para a gente cobrir todos aqui. A gente tem réplica set, daemon set, stateful set, tem o service, tem o job, tem o cron job, config map, secrets e ingress, né? Então, né, seria praticamente uma semana ou mais falando de cada um deles e para que eles servem, né? Cada um tem uma especificidade, cada um tem um objetivo específico, né? O que a gente vai ver mais aqui, eu acho que é o service e o secret, né? Beleza? Mas aqui, praticamente todos os objetos têm mais ou menos essa mesma estrutura. É um arquivo YAML, né? .yaml. Eu tenho a versão da API ali. Qual que pega a root? Beleza, depois a gente vai ver. Eu tenho a versão da API, né? Eu tenho o tipo do objeto, que vai ser o nome desse objeto aqui, o kind, né? E aí eu tenho algumas metadados e especificações. Isso aqui pode mudar um pouco, tá? De acordo com o tipo de objeto. Mas, por exemplo, se eu quero... só para dar um exemplo para vocês aqui. Se eu quero que cada nó do meu cluster tenha um container específico, que é o meu container do meu agente de monitoramento, por exemplo, de segurança, né? Eu quero instalar uma ferramenta de segurança, mas eu quero que tenha cada nó, cada VM ali que eu vou subir, que faz parte do meu cluster, eu quero que tenha esse container com o meu agente de monitoramento rodando nele. Como é que eu faço para garantir isso, né? Eu crio um daemon set, né? O daemon set vai garantir que esse container que você especificou no daemon set rode pelo menos um, né? Ou a quantidade que você definir, né? Em cada nó do seu cluster, certo? Aí tem o stateful set, tem o deployment, já falou, né? Eu tenho o service, que eu vou falar também, acho que mais na frente, e os secrets, né? O job e o cron job, né? O job é só um container que executa uma ação e morreu, faz só uma atividade, e o cron job é aquele que executa uma ação esquedulada, né? Agendado ali, sei lá, uma vez por dia, uma vez por semana, mas é um container, né? Eles só criaram uma abstração e chamaram aí de um objeto diferente. Né? Esses dois aqui, o config map e o secrets, né, são dois objetos interessantes, né? O config map, o próprio nome já diz, né, um mapa de configurações, né? Ele vai guardar configurações ali do sistema, mas normalmente informações que não são sensíveis, né? Opa, tá zoado o som? Será que eu bati aqui? Estão me ouvindo aí? Tá normal, tá normal. Ô, Nelson, tem que pagar a internet aí, mano.
Show, normal, beleza. Uma aguinha aqui. E olha que o Nelson tá perto aqui, hein? Tá pertinho de mim aí. Então não sei por que se é a internet. Config map, né? Um mapa de configuração. Então eu vou guardar configurações ali do meu cluster que não são sensíveis, né? Beleza. E eu vou ter os secrets, que é justamente o objeto, né, do meu cluster, do meu Kubernetes, para guardar informações sensíveis. Né? Teoricamente, chaves, API keys, senhas, essas coisas, né? Mas presta atenção, né? Os secrets, né, por default, ele não é criptografado, né? Então, tudo que você guardar no secrets, ele vai ser armazenado no etcd, né, em base 64. E para quem não conhece base 64, né, sabe que não é uma forma de criptografia, é só uma codificação que é facilmente reversível, né? Por que isso é assim, por default? Não sei. Dá para você mudar? Dá para você criptografar, fazer com que o secret seja criptografado por padrão, e a gente vai ver aqui mais na frente. E aí o ingress, beleza. Acho que já falei bastante desses objetos, tá? Aí, beleza. Como é que eu faço para me comunicar com o meu cluster? Né? Como é que eu faço para criar esses objetos e tal, interagir, saber o que está rodando, o que não está? Né? Então, assim como no Docker, eu tenho, né, a CLI Docker para interagir com meus containers, né? Que depois no daemon, né, faz a CLI faz uma requisição via API para o Docker daemon, né? Aqui eu vou ter a mesma coisa que eu chamo de kubectl, né? E aí, não sei, para quem já conhece de Kubernetes pode acabar intrigando comigo, mas tem vários nomes, né? O pessoal chama de kubectl, kubecontrol ou kubecuddle, né? Então tem gente que prefere um ou outro nome aí para, vou falar todos os nomes, pelo menos tem mais outros, mas os mais utilizados aí que eu ouço por aí nas palestras, né? Para não causar intriga com ninguém, né? E aí o kubectl, né? Ele é basicamente essa ferramenta de CLI, né? Command Line Interface, que permite para você controlar o seu cluster, né? Então, quando você cria um cluster, você vai receber um arquivo de configuração, né? Aí você baixa esse arquivo de configuração, que ele fica lá você normalmente, se você cria o cluster na sua máquina, ele vai ficar lá no seu home, né? /.cube/config, né? Que é onde tem os seus certificados e as informações ali do IP do cluster, onde é que está o API server e tudo mais, para você se comunicar com ele, né? E isso aí o Kubernetes normalmente gera para você, tá? É similar à API do Docker, e a sintaxe também é muito parecida com o Docker. Então, quem já trabalhou com Docker vai ter facilidade de trabalhar com Kubernetes em relação à sintaxe dos comandos, tá? kubectl, os comandos e tal, e por aí vai, né? Beleza. A gente vai ver aqui alguns comandos aqui nos exemplos, tá? Beleza. Bom, e aqui a gente começa a entrar já na parte de segurança, né? E aí foi algo que eu comecei a estudar, né? Eu peguei primeiro no ano passado, né? Eu vi que existia como é que eu chamo? CIS Benchmarks, esquecendo o nome, né? CIS Benchmarks para Kubernetes, né? Então, né, o Center for Internet Security, né, tinha um benchmark que é um documento padrão ali, recomendações padrão de configuração de segurança para o seu cluster Kubernetes, né? E daí eu fui dar uma olhada, fui dar uma estudada, é um documento bem grande, às vezes assusta pelo número de páginas, mas é porque ele tem bastante informação, bem detalhado, dizendo cada ponto, né? Como é que você detecta aquela configuração, se ela está configurada da forma, né, setada da forma correta ou não, e como é que você ajusta, né? E ele dá os comandos para você. É bem detalhado, né? E tem algumas ferramentas que a gente vai falar mais na frente que fazem isso para você automaticamente, né? Beleza. Aí, o que vocês precisam se preocupar? Né? Uma das coisas mais básicas aí que você pode fazer para se proteger, para proteger o seu control plane, né? Aqui falando de Masternode, e aí eu tenho uma lista de arquivos principais aí, de acordo com o CIS Benchmarks, né? E aí ele diz quais são as permissões recomendadas, né? E o ownership, né? Quem deve ser o dono, né? O usuário e o grupo aí
desses arquivos aqui que são criados, né? A maioria deles, se não me engano, a maioria ou todos eles aqui já são criados com essas permissões e esse ownership, né, por default, né? Mas é interessante você dar uma olhada e saber onde é que fica. Você pode ver que aqui, né, normalmente o Kubernetes fica instalado aí no /etc/Kubernetes, né, no seu servidor aí, no ambiente, na sua máquina, né, no VM, sei lá, no Linux, né? Você vai precisar, provavelmente você vai precisar do Linux, né? Provavelmente não. Obviamente você vai precisar do Linux para rodar aí. Você precisa do Docker instalado e do Kubernetes para fazer, criar esse seu cluster, né? Então, uma das primeiras coisas que você pode fazer aí, mesmo que isso aqui já esteja default, né, é monitorar esses arquivos, né? Então, se você tem uma ferramenta de monitoramento de integridade, né, uma File Integrity Monitoring, né, um FIM, né, o Docker eu sei que tem no Windows, mas Kubernetes como Masternode no Windows eu não sei. Não ouvi falar. Se tiver, deve ser algo... Tem? Dá, então deve ser algo da Azure, né? Beleza. Eu não sabia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é monitorar esses arquivos, né? Ver se mudar alguma coisa, mudar a permissão, ou mudar o ownership desses arquivos aqui, pode ser que alguém esteja, né, tentando comprometer, modificando alguma coisa, porque, teoricamente, eles não devem mudar, né? E aí... eu recomendo dar uma olhada, né? Essa lista aí que eu peguei foi do CIS Benchmarks do Kubernetes padrão, né? Que tem um benchmark para o GKE, né? Que é da Google, e para o EKS, que é o serviço gerenciado da Amazon, né? Então pode ser um pouco diferente, mas eu peguei do padrão ali do não gerenciado da versão 1.5.1, né? Mas eu recomendo aí vocês pegarem a versão mais atualizada e darem uma olhada. Então, isso é o básico, inicial, né? E aí, né, a gente falou aqui no começo de namespaces, né? Que é meio que uma divisão lógica aí dentro do meu cluster, né? E aí, se eu executar esse comando, quando eu criar meu cluster, tiver acesso a ele, executar esse comando assim que eu criar meu cluster, por padrão, né, eu vou ver pelo menos esses 4 namespaces aí, né, que já vêm criados por default. O namespace default, o KubeNode Lease, o KubePublic e o KubeSystem, né? E aí o que é isso, né? Então são 4 diretórios iniciais, 4 namespaces iniciais que são criados pelo meu cluster, né? O default, como o próprio nome já diz, né, é o namespace default para objetos que não tenham outro namespace. Então, se eu não especificar onde eu quero criar meu objeto, o Kubernetes vai entender que você quer criar no default e vai criar ali, né? Posso mudar isso? Pode, né? Aí eu tenho o KubePublic, né, que é também outro namespace criado automaticamente, e ele é, como o próprio nome já diz, ele é público, ele pode ser lido por todos os usuários, né, incluindo os usuários não autenticados. Não sei se isso é verdade ainda nas últimas versões, mas é bom dar uma verificada, né? E ele é bastante utilizado para... mais utilizado para... reservado, no caso, para... né, utilitários, coisas do cluster mesmo. Tipo, por exemplo, em caso de algum objeto, né, algum recurso ter que ser visível e lido por objetos externos, né, através de todo o cluster, etc. Tá? E o KubeNode Lease, ele é um namespace de... lease de objetos, né, associados a cada nó, né, para melhorar a performance de heartbeats, algumas coisas assim, quando fizer o escalonamento do cluster. Beleza? E o principal aqui, porque você precisa prestar mais atenção, é o namespace KubeSystem. Por quê? Porque é nesse namespace que vai ficar, né, os objetos criados pelo Kubernetes, tá? Então, aqueles objetos ali que a gente viu no Masternode ali do lado esquerdo, né, do control plane, eles são criados nesse KubeSystem, tá? Então, quando você quiser ver esses objetos rodando ali, cada pod ali rodando, você vai nesse namespace, né? E aí, muito cuidado com esse namespace, que a gente vai falar mais sobre ele mais na frente. Uma das dicas aqui é você ter certeza, né, se garantir que apenas o cluster admin, né, o admin do cluster, né, no caso, como se fosse o root do Linux ali, né, pode ver, criar ou modificar pods nesse namespace, no KubeSystem, né? Porque, por padrão, como a gente vai ver também mais na frente, né, o Kubernetes ele é uma rede flat,
né? Então, os containers, os pods, pode-se falar com qualquer outro pod, se não tiver nenhuma política de rede definida. Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Estamos chegando no finalzinho, mas acho que aí vai passar um pouquinho do horário. Beleza. Beleza. Aí a gente tem o Kube API Server, né? Que a gente falou aí, um dos componentes principais, né, do meu cluster. Né, se comunica aí com praticamente todos os componentes, tanto no master quanto no worker. E aí, a partir dele, né, como você pode ver, ele é um servidor de API, né? Para quem já trabalhou com API, APIs REST, né? É um servidor de API. Eu posso fazer requisições, eu posso fazer um curl para ele, desde que eu saiba o IP dele, né? E por padrão ele roda aí na porta 6443. Se eu não me engano, eu não sei se mudou para 443, acho que não. Acho que é 6443 mesmo. E aí ele posso fazer requisições, né? Fazer um curl mesmo e ver, ó, tá rodando alguma coisa aqui. Apesar de eu ter recebido, né, um 403, uma falha, né? Eu vi que tá rodando com esse formato da resposta, eu sei que tá rodando um cluster ali, né? E aí ele diz, o usuário anônimo, né, não pode pegar as informações do Path API, né? E aí já é uma melhoria que o Kubernetes fez aí nas últimas versões, porque antigamente qualquer pessoa que soubesse o endpoint do meu API server podia fazer uma requisição ali e sem estar autenticado, né, como usuário anônimo, né, e aí obter informações do meu cluster, né. Então, muito cuidado com o API Server, né? Da mesma forma com o Docker Daemon API, que acontece muitas vezes aí, se você for no Shodan e pesquisar aí pelas portas desses APIs aí, você vai ver que tem vários serviços rodando exposto aí para a internet, tá? Mas o que acontece muito é o pessoal expor, né, essa API, principalmente agora na pandemia, que está todo mundo trabalhando de casa e tal, precisa resolver algum problema no cluster, então o cara expõe esse API Server para a internet, né? E aí, se algum atacante souber desse endpoint e o cluster estiver mal configurado, né, não tiver hardenizado ou instalado nas últimas versões aí, né, o cara vai poder fazer algumas requisições aí na API e obter informações sensíveis do cluster, né? Então, um dos problemas mais críticos aí que mais acontece é expor o API Server. Por padrão, quando você instala o cluster através da ferramenta chamada KubeADM, que é uma ferramenta padrão para instalar o cluster, né, um cluster não gerenciado, né, e quando eu falo não gerenciado é que você vai subir o master node, você vai subir o worker, vai conectar eles, né, não é num serviço de nuvem, por exemplo, né, por padrão ele não vem exposto para a internet, né, então não vem. Mas nos serviços gerenciados, em alguns deles, pelo menos no EKS, né, da AWS, ele fica exposto, né? Só que o endpoint é um nome bem grande, como se fosse um hash ali, a URL do endpoint, mas se alguém ficar sabendo, alguém pegar ele, tem gente varrendo esses endpoints aí, né, todo dia, toda hora. E aí depois eu conto mais na frente o que aconteceu, o caso que aconteceu comigo. Beleza. Então, como é que eu sei o que está configurado, né, o que está habilitado no meu Kube API Server, né? Então, e aí, de acordo já com o CIS Benchmarks também, né, eu posso, né, rodar esse comandinho aí, ps-ef pipe grep Kube API Server no meu master node, e eu vou ver o processo aí, o Kube API Server rodando, e aí cada bichinho desse aqui é um parâmetro, né, né, que eu defini, que está definido lá no meu arquivo YAML, né, uma configuração específica, ó, onde está o certificado, o modo de autorização, aqui Node, RBAC, os plugins, né, admission plugins, que são os admission controllers, tem esse aqui habilitado, tudo mais, né? Então, cada parâmetro desse aqui é uma definição que está explicitado lá, ou está definido por default no meu arquivo YAML do meu API Server. E eu consigo ver esse arquivo também. Tá? E aí a gente entra na parte de gerenciamento, de controle de acesso, né? Um controle de acesso feito dentro do cluster de Kubernetes. O controle de acesso dentro do cluster de Kubernetes é feito por esse RBAC, né? RBAC ou RBAC, que é o Role Based Access Control, né? Para quem já conhece aplicações web aí, né? Já deve estar já manja, né? Que é o controle de acesso baseado em perfil, baseado em roles, né? E aí
o Kubernetes ele permite você configurar quem pode acessar o que no seu cluster, né? Esse RBAC agora já vem habilitado por default, né? Que antigamente também não era, né? Nas últimas versões aí do Kubernetes, né? Então você vê aquele Authorization Mode RBAC aqui, ó, né? Ele tem um Authorization Mode, tem um Node e tem um RBAC, né? Então esses dois modos de autorização estão habilitados, tá? Então aí você vê isso daí, né? Então mesma coisa, tem como eu checar isso? Tem, através desse comandinho aí, mesma coisa que a gente rodou na anterior. E aí o que é esse RBAC? Como é que isso funciona, né? O Kubernetes, ele não tem um objeto usuário, né? A gente não falou ali, né? Quando eu falei dos objetos de API do Kubernetes, eu não falei de um objeto usuário, né? O Kubernetes não tem usuário dentro do cluster, né? Ele confia em outras ferramentas, em outros ambientes e outras formas de gerenciar esses usuários, né? Então, o que o RBAC faz? O RBAC, ele tem 4 objetos principais. Ele também são objetos Kubernetes que eu posso criar através de arquivos YAML, né? Então, eu tenho 4 objetos principais, né? O role binding e o role, né? Esse primeiro aqui de cima. O que eu faço? Eu mapeio usuários para perfis, né? Então, o que eu faço? Eu crio o role, né? O role aqui a nível de namespace, né? Ou seja, aquela permissão ali, aquele perfil só vai servir para um namespace específico, né? E ele vai conter regras, né? Que representam um conjunto de permissões, tá? Para dentro de um namespace. Né? Então, vou dizer, o cara pode ler pods, listar segredos, né? Criar pods, alguma coisa assim. Então, tem uma lista de permissões ali. Tá? Para quem já mexeu com a AWS, é mais ou menos aquelas permissões da AWS, né? Parecido, né? Tem um verbo e tem um objeto, né? List, watch, create, delete, essas coisas, e tem um objeto, pod, secrets, etc. Né? E aí aqui eu tenho o role binding, né? Role binding é justamente, binding é você juntar, conectar aí, né? Então eu vou fazer o binding desse role, desse conjunto de permissões, né? A esse grupo de usuários aqui que eu quero. Né? Então, esse grupo de usuários, ele vai juntar e vai fazer esse role bind, que também é outro objeto, né? Fazendo bind, né? Bindando, sei lá como é que o pessoal gosta de falar, né? As permissões ao grupo de usuários. E aí, né, tem outra dupla de objeto que são o cluster role e o cluster role bind, né? Cluster role e cluster role bind aqui embaixo, que é praticamente a mesma coisa, são os mesmos objetos com nomes diferentes, só que as permissões são mais, né, permissivas, né, são mais abertas ali. Por quê? Porque essas permissões aqui, se eu criar um objeto cluster role, eu tô dando permissão para esses usuários a nível de namespace, de cluster, quer dizer, a todos os namespaces. Então, o cara pode, essas permissões que ele tiver aqui, ele pode fazer essas permissões, executar elas em todos os namespaces do meu cluster. Né? Então, elas são mais permissivas. Então, muito cuidado quando você for fazer, né, criar esses objetos. E o cluster role binding, mesma coisa, vai ligar um cluster role a um grupo de usuários. Tranquilo até aí, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? A gente tem mais uns 10, 15 minutinhos. Tudo bem se eu passar do horário? Eu não queria correr, porque senão não fica difícil de entender o assunto aí. Beleza, né, acho que o Edu tá gravando aí, que se eu precisar assistir depois, a gente coloca aí no YouTube e tal, não tem problema, tá, pessoal? E qualquer dúvida também pode falar. Show! E aí a gente vai ter, né, eu falei do etcd, né, que é aquele banco de dados ali, chave e valor, né, que também é um projeto separado ali da CNCF, é um projeto independente, né? O Kubernetes ele usa vários projetos ali da CNCF, né? O etcd, o Core DNS, estão entre eles, né? Então, o etcd ele é o banco de dados, o storage principal, né, do seu cluster, onde fica a localização de todos os seus componentes, né? Então, isso significa que todos os seus objetos são salvos aqui, né? Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, né, que é importante saber é que o Kubernetes ele usa, né, ele tanto tem a forma declarativa quanto a forma imperativa de criar objetos, né? E aí o que é isso? Só por curiosidade, não sei dizer, cara, não sei dizer. Tem que olhar lá no site do etcd, mas tem o GitHub deles, tem o projeto deles, tem que dar uma olhada, não sei dizer. Então, o Kubernetes ele tem essas duas formas de criar objetos, né? Você pode, a forma imperativa é o quê?
eu usar a linha de comando ali, usar o kubectl, create, pod, não sei o que, né? Cria um pod. Eu tô mandando, eu tô sendo imperativo, tô mandando o cluster criar ali, né? Bem, né? Como diria o Moreto, bem Paraíba mesmo, né? Cria essa porra aí, né? Isso aí. E aí eu tenho a forma declarativa, né? Que a declarativa é justamente a forma mais utilizada, mais recomendada, que é o seguinte, eu crio uma representação do meu cluster, né? Então eu defino como é que eu quero que meu cluster funcione, como é que ele seja configurado e tudo mais, através desse arquivo YAML, né? Eu defino tudo num arquivinho YAML, e aí eu mando o API Server, aplica esse arquivo no cluster, né? E aí o que o API Server vai fazer? Ele primeiro vai ler o arquivo, vai ver se está tudo ok e tal, vai ver se eu tenho permissão para fazer aquelas coisas que estão definidas no arquivo, né? Tem toda uma série de autorização, autenticação ali e admission controller que passa na API, né? É isso aí. E aí ele vai salvar essas configurações no etcd, né? No etcd na minha base, e aí o controller manager, né, vai ver lá, mudou alguma coisa, preciso criar lá, precisa, aí manda o scheduler, manda criar lá, né? Então é tudo passando comunicação via requisições API aí. Então, essa forma é a declarativa. Eu declaro o que eu quero, eu digo, olha, eu quero um cluster dessa forma. Como você vai fazer? Eu estou pouco me lixando, mas eu quero 3 containers rodando aí o Nginx, ou o Apache, ou seja lá o que for. Mas eu quero desse jeito, né? E o Kubernetes vai trabalhar, né? Tem meio que essa inteligência aí para garantir que o que você declarou e o que você está salvo no seu etcd seja refletido realmente, né, no seu cluster, né, as aplicações estejam rodando da forma que você definiu, a quantidade de réplicas que você definiu, e por aí vai, né? E aí o problema, né, se um atacante tem acesso a esse etcd, é a mesma coisa que eu ter permissão de cluster admin, porque se eu posso modificar aqui o etcd, eu modifico e o cara vai alterar lá. Então, se eu modifico para criar um container para minerar Bitcoin, né, um pod, no caso, né, o Kubernetes vai lá e vai criar. Você mandou, tá aqui no etcd, você mandou, eu tô criando, né? Eu só vejo aqui, olho e obedeço. Fala, cara crachá. Olhei, tá aqui, beleza, tá lá, tá criado, não tá, manda criar. Tá criado, beleza, então eu preciso fazer nada, né? Então é bem assim mesmo. Tá? Então, o etcd também, a gente viu aí nessa pesquisa que a gente fez aí no começo do ano, a gente viu mais de 2.600 etcds, que ele também tem uma API e também não deve ser exposta, né? A gente viu pela porta padrão do etcd exposto aí no Shodan mais de 2.600 serviços aí de etcd. E aí, se eu tiver acesso àquela API, tiver permissão para alterar o etcd, né, eu tenho praticamente um cluster admin aí, porque eu posso fazer o que eu quiser no meu cluster. Tranquilo? Por padrão, né? Por padrão, o etcd tem uma comunicação encriptada, né? Encryption in transit, né? Já é feito por default. Você pode ver lá, se você verificar no seu masternode, o ps-ef, aí de novo o mesmo comandinho, pipe grep etcd, você vai ver que está estabelecido ali o certificado, né, e a chave ali para você se comunicar com o etcd de forma criptografada. Ele usa? Show de bola, eu não sabia. Vou ver depois isso aí. E aí, o que acontece? Isso é por default. Essa comunicação, hoje em dia, né, antigamente acho que não era, hoje em dia é feito por default. A encryption at rest, né, a criptografia dos dados que estão armazenados no etcd não é feito por default. Por default é tudo armazenado em texto plano, né? Então, pior ainda, né? Pior ainda porque se um atacante tem acesso ao etcd, ele não precisa nem saber a chave do que está criptografado ali, né? Ele alterou qualquer objeto, né? Qualquer item ali no etcd, o Kubernetes vai refletir aquilo ali no cluster, né? E então você pode proteger isso? Pode. Você pode alterar e proteger o etcd, né, fazendo essa criptografia através de um objeto de configuração. Também é outro objeto YAML que você tem que setar e definir para configurar os objetos. Aí você pode encriptar todo o seu etcd ou apenas os secrets e tal, informações sensíveis que você queira ali. Beleza? Estou terminando, pessoal. Desculpa. Opa, voltei. Show. E aí, como eu falei, né, por default, todos os pods do meu cluster, né, todos os containers ali, podem se comunicar com qualquer outro pod do meu cluster. É uma rede flat, né? Então, para quem trabalha com segurança aí já trabalhou com redes, aí o Moretão aí pode falar, né? Rede flat não é uma boa ideia, né?
Rede flat não é uma boa ideia, você sabe disso, né? Ah, depende, cara. Se você quiser conectar tudo com tudo, tá beleza, velho. É isso aí. Mas né, Melhor dos segurança. mundos, né? Não, Melhor dos segurança não, mundos. né? Não tem como, né, cara? O esquema é trabalhar Sim. com microsegmentação, né? Show. Segmentar o máximo possível sempre. Beleza, olha. Aí o Moreto é o mestre das redes aí, mano. Então, você pode criar essa, por padrão não é feito isso, mas tem um objeto também, um YAML, que você pode configurar e você cria essa política de redes para o seu cluster, né? Por default não vem. Mas, por exemplo, né, eu posso ter um objeto, um pod, né, front-end, um back-end e um database aqui da minha aplicação, não é o database do Kubernetes, tá? Aí o front-end fala com o back-end e o back-end fala com o database, né? A comunicação vem sempre assim, né? Ida e vindo, né? Precisa o meu front-end ter permissão de falar direto com o database? Não precisa, né? Então, eu não posso criar uma política para limitar isso, para não permitir que ele se comunique, porque se um atacante comprometer esse pod aqui ou essa aplicação, e aí ele pode afetar o meu banco de dados da minha aplicação, né? Pode. Então, é bem, né? É bem problemático isso. Então, uma política de redes aí deve ser utilizada aí se você utilizar colocar esse cluster em produção, né? E aí eu também, se o atacante puder acessar os pods que estão no Kube System Namespace, né? Pior ainda, o estrago é maior. Porque, por exemplo, se eu acesso um pod no cluster e não tem política de rede, né? Eu posso acessar qualquer outro, posso me comunicar com qualquer outro, né? E aí, para fazer essa movimentação lateral, e aí depois escalar privilégio, é um pulo, né? Beleza? O EKS da AWS, né? Eles recentemente, eles não suportam, porque para você, esqueci de falar um detalhe, para você utilizar esse objeto de Network Policy, você precisa ter um plugin que suporte Network Policies, que é uma CNI, né? Uma Container Network Interface, tá? Você precisa utilizar uma solução, né, que suporte isso. A maioria delas suporta, mas infelizmente a da AWS não, que eles têm uma CNI específica que eles criaram lá, né? Então não suporta Network Policies. Então eles criaram uma forma de você controlar o acesso aos seus pods através dos security groups, né? Então é legal porque facilita. Quem já trabalha com a AWS, já manja de security groups, vai conseguir fazer através desses security groups for pods aí, que está nesse blog aí que eles publicaram aí no ano passado. Tranquilo até aí, pessoal? Tô terminando já, hein? Mais uns 5 minutinhos, eu acho. Espero. No Worker Nodes, a mesma coisa aqui, ó, na questão dos arquivos, quais os arquivos principais, né? Permissão e ownership, né? Mesma coisa aí do CIS Benchmarks, né? Vou deixar aqui para vocês, não vou falar muito, que é a mesma coisa do Master Node, aí só muda quais são os arquivos e onde eles estão localizados, tá? Então também é bom você fazer uma monitoração de integridade para esses arquivos aí principais. O kubelet, né, como a gente falou, é o agente, né, aquele daemon ali que roda em cada nó do seu cluster, inclusive no masternode, como o Guiço bem perguntou aí, né, e ele garante que todos os containers estejam rodando, né, dentro de um pod. E aí as configurações principais de segurança e básico mesmo aí de proteção do kubelet é restringir as permissões dele, né, restringir e rotacionar os certificados do kubelet. Também tem um certificado para se comunicar com o API Server, né? E aí a gente vai ver que no finalzinho ali, um dos ataques principais aí que eu posso fazer é eu utilizar as credenciais que tem em um pod, né? Se eu comprometer aquele pod específico, eu tenho umas credenciais ali que é uma service account. E eu posso utilizar essas credenciais para forjar uma requisição para o meu API Server, né? Beleza, pods, acabando. 3 coisas que você tem que fazer, 3, né? 3 coisas que você tem que fazer principais aqui nos seus pods, né? E no caso aí, quando eu falar de pods, lembra do pensa container, tá? A primeira coisa principal, bem básica, é limitar recursos, né? Assim como os containers lá, e se você não limitar recurso, ele vai pedir recurso até, né, não querer mais. Se ele até precisar do recurso, ele vai pedir, né? Então, você tem um objeto também, um objeto de API aí que você pode definir, que é o Resource Quota. Em vez de você ter que, para cada pod, definir isso, você cria um objeto e você diz, ó, esses pods desse namespace, só podem usar tanto de CPU, né, e tanto de memória,
né? E ele diz a quantidade ali. Você pode limitar isso também através de um arquivo de configuração YAML resource quota. Beleza. E a parte de segurança, né? Nos pods, né? Em qualquer pod do meu cluster, eu posso aplicar um security context. Que é isso? Um contexto de segurança, né? É uma série de configurações de segurança, né? Que eu defino, né? Se ela vai vir habilitada, são como se fossem flags ali, na maioria são true ou false, né? Que eu digo se elas podem vir habilitadas ou não, né? E aí eu trouxe 3 principais aí nos slides, mas tem muito mais, tá? A primeira aí, allow privilege escalation, né? Por padrão, né, essa feature, essa flag vai permitir, né, que o container possa fazer escalar privilégios, né, pedir mais privilégios do que ele tem, né? E aí eu digo que não, né? Ele não pode ganhar mais privilégios do que o seu processo pai, né? Então você, por padrão, deve setar isso para falso para evitar que um pod, né, um container comprometido, escale privilégios aí no seu cluster. Desculpa. O read-only root file system. O que ele faz? Né? Ele define se um container, né, se ele tem um file system, né, o root file system, read-only ou não, né, pode escrever. Né? Então, esse default aqui, por default, é true. Não, default setting is false. Desculpa, default setting is false. Por default é false, mas você deve setar para true, né? Para garantir que o root file system do container seja apenas read-only, né? Somente leitura. Você não quer que alguém se comprometa ali o seu container, né, o seu pod, e possa escrever no root file system. E o outro setting aqui é run as non-root, né? Rodar como não root, né? Essa flag também indica, né, que o container deve rodar como um usuário que não seja o root, né? E aí deve ser setado para true também. Então isso é uma linha no seu arquivo YAML que você diz, praticamente isso. Allow privilege escalation false, read only root file system true e run as non-root true, né? Porque também qualquer container que tentar rodar, né, como root, né, como UID 0, o kubelet vai validar e vai matar o container, não vai deixar startar, certo? E a última questão aqui, o último ponto de segurança, né, é a questão aí do sepcomp, AppArmor e SELinux, né, que são features de segurança do kernel do Linux, né, que cada uma faz uma questão, uma proteção específica, e o recomendado você habilitar e setar eles lá no seu Security Contest. Isso você pode fazer lá no seu Security Contest também, né? Então, a SecComp aí, não vou entrar em muitos detalhes nessas, nem cada uma delas, mas basicamente ela filtra as syscalls de um processo, né, os system calls. O AppArmor, ele usa um perfil, né, do programa para restringir as capabilities, né? Lá no Linux vocês têm as capabilities do que cada programa pode fazer, né? E você pode restringir isso com o AppArmor, né? E o SELinux, né, ele aplica essas labels, né, essas tags aí de seguranças a objetos, né, e avalia, né, essas interações de segurança através de uma security policy, tá? E aí, muito cuidado, né, porque muita gente acha que o Docker, por default, ele vem com algumas políticas, se eu não me engano, do AppArmor e o SELinux configurado. Só que o Kubernetes, ele não herda, mesmo que ele esteja utilizando a engine do Docker, ele não herda essas políticas do Docker. Então, você mesmo assim tem que configurar por padrão nos seus pods, tá? Senão não vai ter nada definido, tá? Então, muito cuidado aí. Aí, o que entra a Pod Security Policy, né? Que eu disse que é um objeto e um Admission Controller, né? Que vai ser depreciado, vai ser deprecado aí, deprecated, né? Nas versões seguintes aí do Kubernetes, né, que você podia definir essa política, né, a política de segurança dos meus pods, né, e aí você definia todas essas questões aqui que você pode definir no contexto de segurança, como eu falei anteriormente, só que você definia numa política só, e aí essa política você aplicava para quantos namespaces, para o seu cluster inteiro, tá, você quisesse, então você não teria que fazer essas configurações de segurança em cada pod, em cada container, né.
Só que ela vai ser, né, vai deixar de ser utilizada aí e vão trocar por um outro mecanismo, né? Tem 2 mecanismos aí que estão sendo discutidos aí pela galera de segurança, o grupo de pesquisa de segurança do Kubernetes aí. Em breve devem publicar como é que vai ser isso. Acho que tem um blog também para sair do Kubernetes falando o que isso representa para você, né? O que isso vai afetar para quem já utiliza cluster Kubernetes, né? O que isso implica. Mas a Pod Security Policy nada mais é do que um admission controller junto com um objeto de PSP que você setava aí no seu cluster e é praticamente aí aquelas funções de segurança do Security Context, tá? Ia perguntar isso do kubectl server, por que o Trell, o que é isso? Trio tem um YAML e mostra as config direto no processo. Aquilo lá que você estava mostrando lá, é que você já passou já essa pergunta. Foi mal. Não vi. Você já finalizou aí? Finaliza aí que... Tá bom, tá quase. 3 slides, rapidinho. Desculpa aí, pessoal. Audit logs, né? Os logs de auditoria. Né? Outra coisa que é bem interessante para você saber o que o Kubernetes está fazendo, o que está acontecendo dentro do seu cluster. Né? Então, eles não são habilitados por padrão, né? Nem mesmo nos serviços gerenciados, porque você normalmente vai pagar por isso, né? Se no AWS, lá no EKS, você vai pagar pelo o CloudWatch, né? O CloudWatch Logs, isso mesmo, acho que e você vai habilitar, você tem como habilitar lá no seu control plane, você é só um botãozinho e ele salva isso no CloudWatch para você. Tem outros tipos de logs, tem o de authorization, tem o do scheduler, tem outros, mas os audit logs são os mais importantes em questão de segurança, né? E é altamente recomendado que você habilite eles, principalmente para segurança, mas também para troubleshooting, né? Você só tem que tomar cuidado, porque ele é muito, né, verboso, né? Ele é muito barulhento. Então, você tem que criar uma política específica de logs de auditoria, né, para você definir os logs corretos, porque senão vai acabar lotando o espaço, né? E aí, obviamente, o ideal é você salvar ele numa ferramenta de log centralizado, um CIEM da vida, para você monitorar isso, né? Para você criar esses audit logs, você precisa de 2 coisas básicas, né? O log path, né? Se você vai salvar direto ali no masternode, que não é recomendado, mas se você está testando o ambiente, você pode fazer isso. Então, o caminho onde vai estar o arquivo de log, e o policy file, que é a política de o que vai ser salvo, o que vai ser logado, né? E aí você seta esses 2, né, no kubeAPI Server, no YAML do kubeAPI Server, né, na configuração dele você diz qual é o arquivo, qual é o nome do arquivo, o caminho do arquivo e qual é a política, né? E aí a política de auditoria, a Audit Policy, né, ela tem alguns níveis de login, né? Então, eu tenho um nível de log, né, não logar nada, eu tenho um nível de log de metadados, né? Ele vai guardar só os metadados da requisição, não vai guardar nem a requisição nem a resposta, né? O nível de request vai logar todos os requests e os metadados daquela requisição, mas não vai logar a resposta. E request response, né, é o maior nível aí que vai logar os metadados, as requisições e as respostas para o seu tudo que passa ali no seu API Server, tá? Então, muito cuidado aí com isso, é bem importante ter isso habilitado, né? Algumas ferramentas de segurança precisam que ele esteja habilitado também para monitorar isso, né? Mas cuidado também com onde é que você vai armazenar. Você pode definir na política rotacionamento de log, o tamanho do arquivo, tudo isso, né? Mas o principal são esses 2, o caminho do arquivo e a política. Você precisa definir. O resto não é obrigatório, é opcional, mas recomendado, né? Então, como eu falei aí, no EKS, né? Aqui o painel da AWS do meu masternode. Então, é só eu vir aqui em login e clicar nesse botãozinho aqui, Enable, Audit Log, já vai salvar lá para o CloudWatch automaticamente para mim. Beleza? Então, para finalizar aqui, as minhas dicas principais, né, para quem está começando, quem quer entender mais, ou quem precisa testar um cluster, ou precisa manter um cluster na empresa, né? A primeira coisa parece clichê, parece básico, né, mas é atualizar o seu ambiente do Kubernetes, né, as versões, né, o mais cedo e o mais frequente possível. Né? As versões do Kubernetes são lançadas a cada 3 ou 4 meses, se eu não me engano. 3 meses. Quarterly. Por aí, 3 a 4 meses, não sei. Não lembro de cabeça agora.
Então, sempre está saindo versão nova. E até, às vezes, a versão que você está utilizando, se você está usando um serviço gerenciado, por exemplo, da AWS, a versão que eles utilizam é a versão anterior, antiga, ainda da versão mais nova. Então, o ideal é que você utilize a versão mais nova que o seu provedor fornece para você, né? Porque vai ter vulnerabilidades ali, vai ter problemas que foram identificados, que nas versões mais atuais já foram corrigidos, né? Então, isso é importante e é muito comum você achar cluster Kubernetes de conversão de 2, 3 anos atrás, porque o pessoal cria o cluster e não atualiza, não mexe, né? Fica ali como se fosse um servidor que você não pode atualizar, né? Então, muito cuidado com isso aí. Outra coisa é não utilizar o usuário cluster admin, né? Com o usuário com permissão de tudo, para as atividades do dia a dia, né? Como se você estivesse utilizando o usuário root no Linux do dia a dia, né? Então, cria um usuário quarterly, é isso aí, a cada 3 meses. É isso mesmo, desculpa aí, o Thiago me dando aula de inglês aí, ó, show de bola. Eu acho que é isso mesmo, 3 meses. São 4 vezes no ano. É isso aí, é isso aí. Porque não é definido isso, né, em média. O admin, né, o usuário cluster admin, ele pode fazer qualquer coisa no cluster, então muito cuidado com isso, porque daí eu posso, se eu sou cluster admin, eu posso subir um pod, né, que dentro dele tem um container, que esse container é privilegiado, roda como root e escambau, e aí pronto, eu faço o container escape. Eu escapo do meu container e acesso o node, né? Então, é uma das formas mais simples, mais conhecidas aí de você escapar de um container que está rodando no Kubernetes, você subir um outro container com permissão aí privilegiado e um monte de permissões aí específicas. Se você puder, utilize um serviço gerenciado, né? Principalmente para quem está começando, se vai colocar em produção, por quê? No serviço gerenciado, você não tem acesso ao control plane, ao master node ali, você não precisa cuidar daquela máquina, e eles não é uma máquina, é um cluster de master node, é alta disponibilidade. Né? O que o servidor de nuvem vai fornecer para você é um endpoint da API, né, para você acessar o API Server e as suas credenciais lá, né, para você salvar e acessar o cluster da sua máquina, entendeu? Então, a AWS, a Google, a Azure lá, eles cuidam do master node, cuidam das configurações de segurança e tudo mais. Você só tem que se preocupar com os seus workers, né, com a sua aplicação rodando e com a configuração daqueles worker nodes, tá? Então, facilita um pouco aí para você o trabalho de quem for trabalhar com Kubernetes, subir um cluster, principalmente se for colocar em produção, né? Depois eu posso mandar aqui, tem um passo a passo para criar um cluster não gerenciado, e eu anotei todos os comandinhos aqui para facilitar o processo para mim mesmo, até porque eu estou criando cluster tipo, quase toda semana, para brincar, para testar e tal. Então, você vai ver que é uma sequência de comandos ali que parece simples, mas pode dar errado, pode dar alguns problemas, tá? Então é bom entender bem isso daí, se você for fazer na mão. Para praticar, para tirar a certificação, obviamente, é bom entender, instalação é parte do exame, precisa fazer isso, mas depois, se você só quer gerenciar, eu acho que facilita aí para você. E, para finalizar, o benchmarks do CIS, benchmarks aí do Kubernetes que eu falei, dá uma olhadinha nele, né? Tem muitas boas práticas lá, né? Tem uma ferramenta chamada KubeBench, né? KubeBench gratuita, open source no GitHub aí, que você roda ela e ela já faz a verificação de praticamente todos os benchmarks ali, os itens desse benchmark, tá? Então facilita bastante o trabalho aí para você fazer uma auditoria, uma validação antes de colocar esse cluster em produção, tá? Aqui eu trouxe para vocês só para dois slides rapidinho. A matrix de ameaças do Kubernetes. E isso é uma matriz feita pela Microsoft, publicada em abril do ano passado. Ela é baseada no MITRE ATT&CK Framework, né, no ataque do MITRE, tá? Mas ela não é uma matriz oficial. Como eu falei, a gente está trabalhando diretamente com o MITRE para a gente criar uma matriz para containers e provavelmente uma separada para Kubernetes ou uma junto com containers ali, para a gente lançar isso junto com o framework do MITRE, tá? Então dá uma olhadinha, mas tem umas coisas bem legais aí, já dá para dar uma noção de você saber como é que você pode fazer para atacar um container, os ataques mais comuns aí, é bem legal essa matriz aí do Kubernetes, não tô falando que é descartado, não, isso é bem interessante, tá aí de referência, só porque não é uma matriz oficial do MITRE, tá? E a outra questão, para deixar para vocês aí, é o GitHub que eu criei
né, um projetinho no GitHub, apenas como uma awesome security list, né, que o pessoal gosta de fazer aí no GitHub, que é praticamente uma lista de links, de materiais interessantes que eu fui achando, né, e quando eu fui estudando sobre Kubernetes, né, e fui colocando ali, né, tá bem, eu preciso atualizar ela, acho que eu vou atualizar, acho que ainda esse mês, agora em fevereiro, mas quem quiser submeter PR, achar um link interessante que não estiver lá, né, pode submeter, dá uma estrelinha lá, dá um fork, fica à vontade aí, mas eu vou tentar manter esse projetinho aí sempre atualizado, porque me ajudou bastante e tem uma galera bastante interessada aí, já me deram dica, tem até um cara que escreveu um livro sobre segurança em Kubernetes e mandou o PR lá para eu adicionar o livro dele lá, bem legal, show de bola. E aí, acho que é isso, pessoal, com isso a gente conclui a palestra aí, desculpa ter passado um pouco do horário, tá? Tem as referências aqui, eu vou divulgar esses slides aí para vocês, sim, posso divulgar o slide, a gente coloca até na página do Meetup lá do Natal, a gente coloca como um comentário, né, do ASP Natal, e é isso, obrigado aí para vocês que participaram, que ficaram até o final. Eu já vi esse link aí, Thiago, valeu, acho que é de um carinha do NCC Group, né? É isso mesmo, eu conheço esse projeto, tem que adicionar lá no meu também, eu tô cheio de link para adicionar lá, cara. Beleza, pessoal, obrigado aí, deixa eu parar aqui a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida e quiser discutir, eu tô à disposição aqui, né, aqui são 2 horas a menos, são 9 horas agora para mim, eu sei que para vocês já é tarde aí, mas quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tamo aí. Valeu, Magno, obrigado aí pela participação, eu vou só encerrar a gravação aqui, tá? Show, pode encerrar, beleza.